Olá, meus queridos, tudo de bom? A gente falou nas aulas passadas sobre o surgimento das civilizações, né? Desde o século XVIII até hoje, esse conceito de civilização, de se organizar, o mundo se organizar em civilização, ele vem sendo aceito, vem sendo adaptado, né? A gente fala sobre a civilização ocidental, que é a qual a gente faz parte, civilização africana, islâmica, cínica, hindu, ortodoxa, japonesa, budista e latino-americana, né? A gente faz parte da ocidental e latino-americana. Ok. A civilização cínica fala sobre os povos sínios, né, que são os japoneses, os chineses, os indianos. Ok. Agora a gente vai falar como é que essas civilizações elas têm esse desafio dessa convivência com a natureza, essa subsistência, né, com a natureza, esse processo de, como é que a gente pode dizer, de coexistência pacífica, né? Ao longo do tempo, o ser humano ele tem tentado essa convivência harmoniosa com a natureza, essa maneira de conviver preservando preservando o meio ambiente. Porque a gente sabe que tem, por causa da ação do homem, né, chamado a ação desse homem, ela provoca vários danos, né, à natureza, né, a chamada antropia, a ação do homem na natureza. Essas ações antrópicas, elas provocam o aquecimento global, que é o aumento das temperaturas do planeta, né, provocam a, esses lançamentos de gases tóxicos na atmosfera, né, os GES, gases de efeito estufa, vão provocar esse efeito extra, esse efeito estufa extra. E a gente sabe que o efeito estufa é um efeito natural do planeta. A gente está num planeta com uma atmosfera e a gente tem lá fora um grande boião, uma grande massa de atômica, uma grande massa nuclear, que é o Sol, né? Então a gente já está aqui fechado num planeta. Então é normal que aconteça esses efeitos estufa, né? Porque a nossa atmosfera do planeta, ela nos defende desses raios solares. Em compensação, ela impede com que esses gás, oxigênio, ele vaze para fora do nosso planeta. Então a gente está como se estivesse numa estufa, né? Numa prisão aqui, para que não saia o oxigênio, para que não saiam os ventos, para que não saiam, né, as formas da nossa convivência, né, do nosso viver, do nosso bem viver. Então esses gases de efeito estufa, eles são um efeito extra, né? Eles impedem ainda mais que o natural seria esses ventos circularem, né, da gente viver bem, né, conseguindo respirar bastante. Mas esses gases de efeito estufa que a gente lança na atmosfera com a queima dos combustíveis fósseis, né, com a queima da gasolina, com a queima do óleo, com a queima do diesel, com a queima desses componentes químicos, componentes fósseis que a gente queima, aí essa poluição ela fica aqui no nosso ambiente, na nossa atmosfera. Ela não consegue ser mandada para longe, para o espaço. Né? Então, um efeito extra que o nosso planeta sofre. E as nossas cidades sofrem bastante. Porque aí vai sofrer a chuva ácida, né? Que é o nitrogênio ácido voltando para o nosso ambiente. A gente joga para a atmosfera com a queima dos combustíveis fósseis e ele retorna. E aí pode causar até a morte de pessoas. Né? E você já imaginou uma chuva ácida? Então, os países, eles têm esse desafio de procurar soluções, né, soluções que deem para as pessoas viverem pacificamente com a natureza, conviverem com a natureza. Ah, e dentre essas ações estão essas que a gente vai ver agora, né? Como a Eco 92. Bem aqui a gente vai continuar na página 87, onde a gente parou. A Eco 92 é uma reunião de países, ó, em 1992, no Rio de Janeiro.
tá? Chamado de ECO 92, Ecossistema e o ano, né? 92, 1992 no Rio de Janeiro. Então esses países eles discutiram ações, né? Como preservar o meio ambiente, como explorar o meio ambiente sem destruir a floresta, né? Sem destruir esse meio ambiente. Então, eles desenvolveram essa Agenda 21, né, que teria objetivos de os países reduzirem esses gases lançados na atmosfera, né, colaborarem para que houvesse essa melhor coexistência com a natureza. Funcionou? Não funcionou. Então, tem funcionado gradativamente. Todas essas ações aqui, elas têm funcionado gradativamente, mas tem países como, por exemplo, os Estados Unidos, a Rússia, a China, que eles ainda persistem. Lá na atividade vai perguntar isso. Por que, que tem países que ainda persistem em não assinar tratados ecológicos? Por que, que os Estados Unidos, por exemplo, que é e China, que são os maiores vilões nisso aí, porque a China é a maior poluidora do planeta. Os Estados Unidos também é um dos grandes poluidores, está aí entre o segundo maior poluidor do planeta. Por que, que eles não assinam esses acordos de melhor coexistência com o planeta, de ecologia com o planeta? Porque eles dizem que isso interfere na economia. Não tem como a indústria funcionar sem poluir. Ou existe até as formas, né? Colocar uns filtros nas usinas, diminuir, usar madeira de reflorestamento, usar os carros elétricos, usar as motos elétricas, usar, enfim, várias formas de usar energia solar, usar energia eólica, usar energia hidráulica, mas esses países eles alegam que investir nessas tecnologias é muito caro, tá? Então eles dizem que vai interferir na economia deles, por isso que eles não usam essas alternativas ecológicas, tá? Então a Eco 92 tentou aí, ó, com esses 154 países, tentou aí mudar, né? Tentou estabilizar a concentração de gases de efeito estufa, assegurar a produção alimentar não seja ameaçada com os agrotóxicos, enfim, com esses subsídios agrícolas, possibilitar que o desenvolvimento econômico se dê de forma sustentável, né? A sustentabilidade, essa coexistência do homem com a natureza, a exploração da natureza sem destruí-la, preservando para que use novamente, né? Então, houveram outras reuniões para decidir, como essa reunião de Cartagena sobre biossegurança, aqui em 29 de janeiro de 2000, no ano de 2000, em Cartagena, foi lançada essa Convenção sobre Diversidade Biológica, o CDB, para a proteção, manipulação e utilização dos organismos vivos modificados. Esse protocolo entrou em vigor em 11 de setembro de 2003, tá? Tentando diminuir esse impacto na natureza, tentando diminuir esse impacto na floresta. Um dos acordos mais antigos firmados no mundo foi o famoso Protocolo de Quioto, né, que está aqui na página 89. Esse Protocolo de Quioto foi em 1997, foi uma dos primeiros protocolos, das primeiras reuniões mundiais para decidir sobre essa questão da ecologia. É chamado Protocolo de Quioto porque foi feito em Kyoto, no Japão, né, na cidade de Kyoto, no Japão. Tá. Então, tentaram assinar, né, esse acordo visando, ó, vocês vão reduzir a emissão de gases poluentes, formaram metas, ó, seria reduzir em 15% as emissões até o ano de 2008. Tá? A gente já está em 2020 e eles não conseguiram fazer isso, tá? Não conseguiram reduzir essas emissões de gases. O protocolo estimulava a cooperação entre os países membros e estabelecia que a redução dessas liberações de gases estufa deveriam ocorrer por meio de algumas ações básicas, tá? Mas não conseguiram, não. Os próprios Estados Unidos ele abandonou esse protocolo de Kyoto. Tá? E dentro desses protocolos existem várias metas, né?
E for a ONU, a Organização das Nações Unidas, ela estabeleceu aqui, ó, para o ano até o ano 2000, essas metas serem cumpridas, né? E aí, ó, ela criou a meta do milênio, ou esses Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, ODM. São esses 8 objetivos aqui, que está na página 90 e 91, que são aí, ó, acabar com a fome e a miséria, educação básica de qualidade para todos, igualdade entre sexos e valorização da mulher, reduzir a mortalidade infantil, melhorar a saúde das gestantes, combater a AIDS, a malária e outras doenças, qualidade de vida e respeito ao meio ambiente, todo mundo trabalhando pelo desenvolvimento. Estamos em 2020 e a gente vê muito pouco isso aqui, né? Mas os países eles têm tentado se adaptar, têm tentado melhorar esses coeficientes de Gini, né? Que são os coeficientes que medem a desigualdade social. Está incluído nesses 8 objetivos aqui, tá? Então agora eu peço que vocês respondam essa atividade da página 91 até a página 96, tá? Tudo de bom.